Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão de nossa palestra pública aqui do canal da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Dourados, Mato Grosso do Sul. Já estamos aqui com o Sebastião Camargo, vamos falar um pedacinho do seu currículo, né? Sebastião Camargo é um palestrante, orador espírita, escritor de algumas obras também, que com certeza ele irá falar durante a sua exposição, né? Ele gosta de afirmar que ele não é médico, né? Não tem diploma de agronomia, entre outras atividades, mas é um palestrante aí de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? E que já teve diversas vezes em Dourados, Semana Espírita, em seminários, né? Principalmente em atividades ligadas ao movimento espírita Francisco de Assis aqui na nossa cidade. Seja bem-vindo, Sebastião Camargo, a gente agradece o aceite de vosso convite, a palavra é toda sua. Gratidão infinita por esse momento divino, por esse ambiente de paz que nos acolhe. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por mais esse momento de reflexão. E a vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir, muito obrigado por vossa audiência. Vamos começar a nossa reflexão em torno das obras de Joana de Ângeles, porque é assim que fazemos quando somos convidados para as instituições que levam e honram o seu nome. Eu fiz um pequeno roteiro para que nós possamos refletir juntos, que nós vamos fazer uma breve introdução, depois o que é o eu profundo, mais além, quem poderá acessá-lo, essas pérolas interiores, e depois de acessá-lo, mudança de hábitos, porque se eu fui lá, acessei um conteúdo, eu preciso vivenciá-los. Depois faremos uma breve conclusão, porque os estudos de Joana, a gente começa e não tem fim. O tema de hoje, tudo podes, se quiseres, tudo lograrás se te dispuseres. Isso está na obra Momentos de Consciência, no capítulo 11. Nós vamos mostrando as obras e os capítulos. A partir de agora, não vou falar mais Joana de Ângeles, nem de Valdo Pereira Franco, porque todas as obras são dos dois, um dita, o outro psicografa. Vou falar apenas o nome da obra e o capítulo, e quando for a mensagem da mesma obra, eu passo apenas o capítulo se houver mudanças, para que a gente otimize o tempo. Então, imagine você, quando ela coloca tudo podes, tudo o quê? E eu acredito que tem tudo a seu dispor. Você, como autor do seu destino, se dirigir para o bem, o lucro será seu, porque o bem de todos é o eterno princípio. Então, eu entendo, tudo podes para o bem, se quiseres. E tudo vou conseguir, vou conquistar, vou concretizar se eu me dispuser a isso. Porque querer não é saber. Então é necessário esse querer sincero, também aliado a um saber profundo e a um viver consciente. Porque o próprio Espírito nos ensina que o querer é necessário, mas o saber é essencial. Então, querer é necessário, eu querer fazer alguma coisa. Agora, o crer, o saber como fazer, é essencial. Então, vamos começar a nossa reflexão na obra Vida, Desafios e Soluções. O título foi da obra Momentos de Consciência, como nós citamos. E aqui escolhemos o capítulo 8, o item 1. Quando se está desperto, lúcido para os objetivos essenciais da existência, ergue-se o indivíduo
e sai do meio dos outros que estão mortos para a realidade. Então, não se admire, não se estranhe quando você acordar para essa realidade e às vezes você se sentir só, porque você vai sair daqueles que estão indiferentes, que não quer saber do significado da vida, do seu real objetivo, porque é antiga a proposta. Hermes Trismegistus, o sábio da antiguidade citado por Santo Agostinho, é o autor da frase "conhece o si mesmo". É o nome ou a maneira real de citar. Então, não é "conhece a ti mesmo". Você pode conhecer a si mesmo, que é você, a personalidade. Mas ele estava dizendo o "conhece o si mesmo", a sua essência imortal. E Jesus, mais tarde, confirmou esta veracidade, conhecendo a verdade que está em ti, conhecerás o universo também e será livre. Então, conhece o si mesmo com S maiúsculo, mas antes é necessário conhecer a si mesmo com S minúsculo, que somos nós. Porque Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, narra com toda clareza que o espírito é a soma de todas as vivências. A alma é a soma das experiências somente desta etapa. A alma é um ponto de autoconsciência pura. O espírito tem quase a idade do universo, conforme está na obra Encontro com a Paz e a Saúde. Então você acordou, está pronto, está lúcido, consciente para sair, para se erguer e dar, como nós falamos no popular, a cara a tapa, porque assim que você começar a pensar diferente, conforme Joana de Ângeles, ela narra que começou a pensar diferente, a abrir os pensamentos para uma nova realidade, a cortina entre o consciente e o inconsciente se abre. E os adversários, como ela mesma afirma, os mais terríveis adversários estão dentro de nós e não fora. Eles vêm à tona. Então você pensa no bem, antes não pensava assim, e eles virão à tona saber. Mudou de ideia? E ela afirma que não há como expulsar o mais remoto pensamento. Agora eu posso confrontá-lo com um novo pensamento e promovê-lo, ressignificá-lo e iluminá-lo. Mas as nossas criações jamais vão ser dizimadas ou expulsadas, mas sim transformadas, iluminadas, promovidas. Os compromissos graves do próprio esforço é a única maneira de cada qual encontrar-se com a realidade e trabalhá-la, ampliando-lhe a capacidade de desenvolvimento. Então, se antes a autora narra quando se está desperto, lúcido para os objetivos essenciais da existência, eu vou erguer-me como indivíduo, como pessoa, como ser, e sair do meio dos outros que estão mortos para a realidade que busco, a realidade do espírito imortal. Mas agora tomo consciência que esses compromissos graves que eu estou abraçando dependem do meu esforço. E esse esforço pessoal é a única maneira que cada um tem para encontrar com a sua realidade íntima. E encontrando essa realidade íntima, eu vou trazer os conteúdos e trabalhá-la em mim, para que eu amplie a minha capacidade de desenvolvimento. Porque é justo imaginarmos que não basta você conhecer o si mesmo com S maiúsculo, a sua realidade, a superconsciência, o reino de Deus em si, e já está no reino dos céus. Não é bem assim, e o próprio Cristo disse-nos: você pode entrar no festim, mas se não tiver a roupa nupcial, não fica, não permanece. Então, a alma, conhecendo a sua realidade imperecível,
ela vai trazer essas pérolas e aplicar em si, tornar-se tão iluminada quanto essa essência para que haja a integração da parte com o todo. Do contrário, ela apenas foi, viu, voltou e nada modificou. Porque num passado não tão distante, eu lia muitos livros, mas só ficava na leitura. E depois que eu comecei a interiorizar os conteúdos, buscando a compreensão dessa essência e trazendo a essência para a realidade, começa o nosso processo de libertação. Mas tem um preço, e vejamos na sequência. E isso aqui, em mim, doeu, e doeu bastante no início. Felizmente, chega-se ao momento em que os verdadeiros mestres e guias ensinam os caminhos, porém exigem que os aprendizes avancem, conquistando eles próprios as distâncias, particularmente aquelas íntimas, que os separam do imperecível si, com S maiúsculo. Estão percebendo a realidade e a nossa responsabilidade? Então, a cada um segundo suas obras, disse-nos Jesus. Não tem como ser diferente. O pai não recebe pelo filho, o amigo por outro amigo que faz, o professor, o aluno pelo professor faz, cada um conforme o seu esforço pessoal. Então, felizmente, veja a maestria do Espírito. Chega-se ao momento em que os verdadeiros mestres e guias ensinam-nos os caminhos, porém exigem que nós, como aprendizes, avancemos, por nossa vez, conquistando nós próprios, encurtando essas distâncias entre o eu com E minúsculo e o eu com E maiúsculo, ou si com S minúsculo, e o si profundo, que é o espírito imortal. Então, a alma e o espírito. Então, nós vamos, a cada passo, percebendo essas realidades para entender como faremos o encontro com a nossa realidade imperecível. Da obra Autodescobrimento, uma busca interior, a autora anota e nos convida a refletir assim: trata-se essa tarefa de um desafio que exige intenção lúcida até criar o hábito da interiorização, partindo da reflexão para o mergulho no oceano do si, com S maiúsculo, no oceano do espírito, daí retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, indispensáveis à vivência real do ser pensante. Quer tomar água? Eu vou tomar, para poder oxigenar melhor o meu cérebro, por exemplo, para que eu possa refletir com mais lucidez acerca dessas informações. Então, aqui está o segredo. Eu estou enfrentando um desafio. E eu quero triunfar sobre esse desafio. E eu sei que a tarefa, esse desafio vai exigir de mim uma intenção lúcida. E intenção é um projeto, é um propósito. E eu preciso criar um hábito de interiorização, pegar o meu projeto, o meu propósito e levá-lo para a apreciação do Deus e do Cristo que existem em mim. E eu vou partir da reflexão, usando a minha inteligência, o meu poder imaginativo, os meus desejos, esse propósito, e vou mergulhar no oceano do Espírito para buscar a solução. Eu vou retirar de lá as pérolas preciosas de quê? Da harmonia e da plenitude. A harmonia é a lei que governa o cosmos. A música, por exemplo, é a médium da harmonia, por isso que cantar é orar 2 vezes. E a plenitude. Então, eu vou trazer pérolas que me permitem viver em harmonia comigo mesmo
com as leis, com a vida, e viver em plenitude. E estas duas virtudes, harmonia e plenitude, são indispensáveis à minha vivência real de ser pensante que sou. Que o ser pensante sou eu, a alma, você que está encarnado. O espírito não pensa, ele intui. Nós analisamos as coisas por partes. Ele entende o todo, porque ele mergulha na essência das coisas e de essência para essência, de consciência para consciência, entende-se as realidades. E nós usamos a inteligência, o poder imaginativo, consultando as nossas memórias, nós vamos fazer um parâmetro entre o que eu estou e o que eu almejo ser. E mediante as memórias já vividas, as possibilidades do vir a ser, eu vou elaborar um projeto para mudar a minha realidade a partir dos meus desejos, que é o início da oração. E esse desejo torna-se uma alavanca que vai transformar sentimentos menores, emoções, segundo Joana de Ângeles, em novos pensamentos, que será a nossa força de atração, a nossa capacidade criativa. Por isso, se eu quero, eu penso, porque eu vou criar os meus próprios pensamentos. E para fazer isso, eu estou agindo, porque ninguém consegue pensar sem interagir. E ninguém consegue interagir sem permutar. E interagir não é com outra pessoa somente, com este ou com aquele, segundo Allan Kardec em Obras Póstumas. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Então, eu vou interagir com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E quem interage permuta na mesma frequência, porque nós estamos em conexão direta com todos os seres que pensam como pensamos, conforme André Luiz em Mecanismos da Mediunidade. Feito essa introdução, o que é o eu profundo? Vamos definir esse oceano do si para que eu possa ir lá com o meu propósito e trazer as pérolas da harmonia e da plenitude para resolver os desafios que ora me encontro mergulhado neles. Da obra O Ser Consciente, capítulo 2, item 1 e subitem 6. Somatório de todas as experiências, a individualidade é o ser pleno e potente que alcançou a autorrealização. Então, o espírito é a soma de todas as vivências. E conforme falamos na obra Encontro com a Paz e a Saúde, ele tem quase a idade do universo. Nesta obra, a autora afirma que só o corpo biológico tem 3 bilhões e 800 milhões de anos. Só o corpo biológico a partir das primeiras moléculas. E esse espírito, conforme a autora na obra citada, imperecível, a individualidade é o espírito em si mesmo, que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e como realizá-lo, para ser a pessoa integral ideal. Então, imaginou que você tem à sua disposição, no âmago do teu ser, você tem lá a individualidade, que é o espírito em si mesmo, esse oceano, que reúne todas as experiências vividas, e ele, o espírito, essa individualidade, sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando realizar, para que sejamos a pessoa integral, psicobiofisicamente falando, moral e espiritualmente ideal, de acordo com esse ideal de harmonia e plenitude. Mais alguma coisa a respeito desse ser? Tem. Na obra O Despertar do Espírito, capítulo 2, item 1. Na sua imensa complexidade, a individualidade que se expressa através do eu superior, a individualidade é considerado o Deus em nós, o eu superior é o Cristo em nós,
enfrenta as experiências das personalidades presentes no eu individual. E o eu individual sou eu, vocês. Nós, como almas, somos o centro dessa consciência individual, conforme a obra O Ser Consciente. E essa personalidade é a soma de experiências já vividas, experiências do contexto onde estamos e experiências novas para o vir a ser. Então, nós somos esse aglomerado de situações. Então, nós trazemos conteúdo, segundo a autora, na obra Vida Feliz. Estamos aqui, basicamente, por 3 motivos. Corrigir o que não deu certo. Então, eu preciso trazer esses conteúdos que não deram certo para o palco da vida. Aperfeiçoar o que se tem. Esses conteúdos que precisam de aperfeiçoamento. E construir novas realidades, novos aprendizados. E eu mesmo questionei a autora. Tem como corrigir o que não deu certo sem novas experiências? Não tem. Tem como aperfeiçoar alguma coisa em nós sem novos saberes? Não tem. Então, nós estamos aqui para adquirir novos conhecimentos e também para compartilhar esses conhecimentos já vividos e promovidos, que já estão em harmonia, em equilíbrio com a natureza. Por isso, o servir, sempre, sempre servir de Emmanuel. Porque a criatura que serve pelo prazer de ser útil, colocando o seu patrimônio já experienciado e aprimorado a serviço do outro, é criar possibilidades para a expansão e iluminação da própria consciência. Isso feito, é lícito imaginar que quando colocamos o nosso patrimônio a serviço do outro, no mínimo, segundo a autora, nós estamos reconciliando conosco mesmo, porque esta tese da obra Vida Feliz é mais antiga, e essa outra tese da autora, nós estamos aqui por um único motivo: reconciliar conosco mesmo. E tudo que existe em nós, segundo Leon Denis, existe no universo. E tudo que existe no universo existe em nós. Por isso, reconciliar com o entorno é reconciliar consigo mesmo. Porque se eu não reconciliar com o entorno, segundo Ramatiz, eu não estou pronto, eu não estarei apto para reconciliar com o interno, com os meus próprios tormentos. E se eu não reconciliar com esse interno, eu não acesso essas pérolas que nós estamos falando. Prosseguindo, já temos a noção do que é esse eu profundo. Quem poderá acessá-lo? Só eu? Só você? Ou todos nós? E a autora responde na obra Conflitos Existenciais, capítulo 15, item 3. Cresce, ou seja, acredita indevidamente que somente os indivíduos superiormente qualificados podem experimentar essa alegria, essa vivacidade, o triunfo sobre os conflitos. Então, alguém acredita que só os seres superiormente qualificados podem alcançar o triunfo sobre os próprios conflitos. E parece que não é bem assim. Veja a sequência. Ledo engano, porquanto esses bens estão ao alcance de todos, todos quem? Todos quantos realizem atos de enobrecimento e esforcem-se para lográ-los. Então, todos nós podemos triunfar sobre os nossos conflitos, mas eu preciso criar hábitos de enobrecimento e me esforçar para tornar-me nobre. Por isso que a autora em Plenitude, na obra Plenitude, ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes, que reorganizam os complexos campos celulares, perispiríticos e físicos, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade.
perispiríticos e físico, porque o perispírito é feito de células de energia, conforme a obra Dias Gloriosos do mesmo Espírito. E como eu faço isso? O indivíduo interessado visualiza-se saudável, projeta-se no tempo, vendo-se daqui a pouco, em perfeito equilíbrio, vendo-se recuperado, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende concretizar. E veja a finalização do pensamento. Cada ato bem conduzido oferece a compensação do resultado exitoso. Então, cada ato bem conduzido, e eu estou me esforçando, eu estou criando hábitos de enobrecimento, estou me esforçando para concretizá-los. Então, vou ler de carreirinha o pensamento completo. Crê-se indevidamente que somente os indivíduos superiormente qualificados podem experimentar essa alegria, essa vivacidade, o triunfo sobre os conflitos. Lê do engano, porquanto esses bens, que é o triunfo sobre os conflitos, estão ao alcance de todos quantos realizem atos de enobrecimento e esforcem-se para lográ-los. Cada ato de enobrecimento bem conduzido oferece a compensação do resultado ditoso, a tranquilidade interior, a paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. E nesse sentido, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, assinando como espírito amigo na lição Dar-se-á àquele que tem, a autora assim alerta-nos ou consola-nos. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Então, cada ato bem conduzido vai oferecer 100 ou 1000 vezes a mais como resultado exitoso. Isso feito, vamos então para a vivência em si, mudanças de hábitos. E a obra Episódios Diários, capítulo 31. Cada vez que postergue, que adies, que procrastine a ação dignificadora em favor de ti mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis. Então, cada vez que adiamos, a vida nos oferece os desafios, conforme a obra Autodescobrimento, uma busca interior. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançar essa perfeição é a proposta da vida que vai ofertar todos os meios. Agora, como conseguir é a opção de cada qual. Agora, enfrentar os desafios ou deixar para mais tarde. Então, eu tenho 2 meios. Enfrentar os desafios chamamos de resiliência, porque adiamos e chegamos ao ponto deles aparecer cobrando-me uma posição. Se eu fosse proativo, eu já teria antevisto a situação, intuindo ou luminares me inspirando, se eu me dispor a fazê-lo, eu já teria resolvido a situação e quando chegar o momento aprazado, eu apenas faço a aferição do que poderia ser se não tivesse feito. Então, cada vez que eu postergo a minha ação dignificadora, o meu ato de enobrecimento, a vida em harmonia buscando a plenitude, em favor de mim mesmo, e com isso beneficiando o contexto com as forças exemplificadoras, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis. Por quê? Porque lá mais à frente, ou mais além, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo também, os personagens podem ser outros. Pode não ser mais o familiar, o amigo, o querido, que estará comigo no desafio ou nos desafios. Pode ser outros seres, noutros cenários, e às vezes as coisas complicam um tanto mais. Isso aqui seria resiliência. Agora vamos ver a proatividade. Jesus e Vida, capítulo 23.
De início, em razão dos hábitos doentios preservados, parece muito difícil, porque de início aqui vai ser a resiliência. À medida, porém, que se repetem as tentativas, abrem-se os espaços de silêncio interior na mente e na emoção, facultando a captação dos significados da vida, ao tempo em que os estímulos para realizá-los fazem-se vigorosos. É aquelas pérolas que eu estou buscando. Eu parti da resiliência para a proatividade. Então, de início, em razão dos hábitos doentios preservados, parece impossível. Inclusive, a autora afirma: quando eu falo que é difícil, eu não consigo. E ela diz: você não quer, meu filho, porque tudo podes, se quiseres. Então, quando nós falamos para ela que não conseguimos, nós estamos dizendo, na sua visão, que não queremos. Então, de início, em razão dos hábitos doentios que foram preservados, parece muito difícil, ou menos fácil. Só que à medida, porém, que se repetem as tentativas, abrem-se os espaços de silêncio interior na mente e na emoção, porque eu quero resolver a situação e criar o que nós chamamos de proatividade, antever situações para evitar sofrimentos, como ela própria nos ensina, tanto na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na lição A Paciência, quanto na obra Rejubila-te em Deus. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, para o resiliente, dor é bênção e Deus a envia somente aos seus eleitos, que é essa situação dos atos doentios que foram preservados. Mais além, na obra que eu citei, Rejubila-te em Deus, quem escolheu o amor como única razão do existir, não precisa mais da dor para evoluir. Proatividade, porque eu escolhi o antídoto para todas as doenças. Então agora eu estou aprendendo a abrir os espaços e fazendo silêncio interior, tanto na mente, com seus departamentos da inteligência, do poder imaginativo, da memória, do desejo, pensamentos e tudo mais, quanto nas emoções. E nós vamos abrindo esses espaços e a sequência é isso, vai facultar que eu capte, que eu canalize os significados da vida, o seu real objetivo e o seu verdadeiro significado, que é a gestação da consciência. Então, o verdadeiro objetivo da vida e o seu real significado é a transformação de vida em consciência e a promoção do corpo biológico, que é considerado vida, para o perispírito, e desse para o mundo mental, e do mundo mental para a consciência profunda, que já não é mais o ser vivente, mas sim vivificante, como afirma Paulo de Tarso. Temos em nós dois seres, um eu exterior, que é o eu menor, com seus conflitos, e o eu interior, que é o eu maior. Enquanto o eu exterior estiver no comando, dores e problemas de variada ordem. Quando o interior comandar, o próprio Paulo afirma: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, esses momentos de silêncio interior, tanto nos espaços do pensamento quanto das emoções, e eu vou trazer essas pérolas que eu vou captar segundo o meu propósito, que em forma de estímulos eu vou realizar situações que antes eram quase insolúveis em estímulos vigorosos para a sua solução. Da obra Vitória sobre a Depressão, capítulo 11. Aquilo que no começo significava um verdadeiro sacrifício, após treinamento de repetição, incorpora-se aos costumes, tornando-se parte da natureza moral em desenvolvimento contínuo. E aí, gostou desta? Eu amei. Vamos refletir.
Então, aquilo que no começo eu desconhecia, eu ignorava, significava um verdadeiro sacrifício. E quando eu percebo que não é sacrifício, mas sim um sacro ofício, eu estou abrindo mão do transitório em favor do imperecível. Então, após um treinamento de trocar o pensamento da maledicência para a benevolência, da maldade para a bondade. Então, após um treinamento e repetição, eu vou incorporar esses costumes de pensar o bem, de sentir o bem, de falar o bem, de fazer o bem, tornando-me ou tornando esses hábitos que foram repetidos, esses costumes, parte da minha natureza moral, que é o meu comportamento. E por que não da minha natureza espiritual, que são as minhas virtudes, o meu desenvolvimento contínuo. E agora, a obra Desperte e Seja Feliz, capítulo 20, que eu adoro esse capítulo, que é o médico interno. Então, a mente representa-lhe, nesse médico interior, o centro de controle que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos de sua organização, que é do corpo biológico por intermédio do perispírito. E quem está fazendo isso é o espírito. Então, está se manifestando por intermédio da mente, que representa o seu centro de controle, por intermédio do qual vai enviar as mensagens mais diversas para o universo psicobiofísico e também moral e espiritual, para todos os pontos da minha organização integral. E na obra Jesus e Vida, capítulo 14, ela explica o que é a mente. Sendo a mente uma emanação do espírito, parte dele é um setor, uma emanação. Dele, do espírito, procedem os impositivos necessários à evolução. E aqui ele não está pedindo, é imposição mesmo, impositivos necessários à evolução. Então, se eu atender o convite do espírito, eu vou antever e não haverá sofrimento. Vai ser o que nós chamamos de proatividade, profilaxia, prevenção. Então, eu vou evitar os tormentos. Então, sendo a mente uma emanação do espírito, dele, do espírito, procedem os impositivos necessários à minha evolução. Mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de hábitos para o meu próprio bem. Nesse campo, que é a mente, nada é impossível, exigindo-se apenas que sejam criados novos hábitos mentais, nova maneira de pensar. Que se realize exercícios ideológicos, novas ideias, novos mecanismos de vida plena, de forma a resultarem edificantes e propiciadores de tranquilidade. Simples assim. Então, no campo mental, onde nós vamos usar a inteligência, e ela dá a dica em Vida Feliz de como auxiliar essa inteligência. As boas leituras enriquecem a mente, acalma o coração, as emoções e estimula o progresso. Então, vai enriquecer a inteligência, e com esse enriquecimento da inteligência com as boas leituras, eu tenho um poder imaginativo ampliado. Agora eu posso interiorizar para consultar as minhas memórias do que já foi vivido, apresentar um projeto de vida nova, porque ela disse também que essas boas leituras vai acalmar as emoções que estão no inconsciente, às vezes no subconsciente, e vai estimular o progresso. E o progresso está na superconsciência. Então agora eu vou viajar para 3 universos simultâneos. Eu estou no consciente, usando a minha inteligência. E eu estou mostrando um projeto de vida que vai ressignificar a subconsciência, a área dos instintos e também que define o meu comportamento. Estou convidando ao festim o inconsciente, os tormentos adiados, as enfermidades e conflitos. E estou indo buscar as pérolas no reino interior, o pão da vida, a luz do mundo, para conduzi-los ao festim
e todos com as suas roupas nupciais correspondentes. Então, no campo da mente, nada é impossível, só que exige apenas que sejam criados novos hábitos mentais, que se realizem exercícios ideológicos, nessa idealização de valores enobrecedores, e esses exercícios têm que resultar edificantes e propiciadores de tranquilidade, que é a paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Toda vez que se diz ser algo impossível de ser realizado, mais se lhe fixam as raízes, enquanto que toda vez quando se experiencia uma atividade que parece inalcançável, a cada futura tentativa, ei-la apresentando-se mais fácil e de resultado mais compensador. Então, se a vida apresenta o desafio, eu me apresento dizendo: Senhor, o que queres que eu te faça? Sei que normalmente não escolhe os capacitados, mas sempre capacita os escolhidos. Aqui estou, faça de mim um instrumento de sua paz. Então, toda vez que se diz ser algo impossível de ser realizado, mais se lhe ficam as raízes, porque eu estou adiando, procrastinando. Enquanto que toda vez quando se experiencia, eu entro com o que eu tenho, nem ouro nem prata tenho. E a multiplicação 100 ou 1000 vezes a mais acontece. Então, eu enfrento essa atividade que parece inalcançável no início, e a cada futura tentativa, eu percebo que ela vai tornando-se mais fácil e o resultado mais compensador e tranquilizador da minha própria consciência. Enfim, a conclusão com algumas telinhas. Só 3 telas, para ser mais exato. E é o convite da obra Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 3, item 1. Adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Repetindo, então, adquirir consciência plena, não é apenas adquirir consciência, adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra. Isso constitui a nossa meta máxima e da luta de todo ser inteligente que por aqui experiencia. Então, coloca isso na sua geladeira, em algum ponto. E a outra tela. Se a primeira foi do capítulo 3, item 1, permanece o mesmo capítulo e item. O reino da luz é interno. Brilhe vossa luz. Lembra com Jesus? Então, o reino da luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo, para que as trevas da ignorância não predominem densas e perturbadoras. E com isso a autora também nos convida. O sofrimento é filho da ignorância. O conhecimento nos liberta da ignorância. E a vivência do conhecimento nos liberta do sofrimento, porque ele é filho da ignorância de si. Então, o reino da luz é interno, o reino de Deus em nós, onde Cristo e Deus morejam. Sendo imperioso penetrar esse reino interior, onde estão as pérolas, as nossas virtudes, o nosso patrimônio imperecível, para que as trevas da ignorância aqui na periferia não predominem densas e perturbadoras, que nós possamos fazer isso diariamente. E finalizando, interiorizar-se cada vez mais, mas com um detalhe, sem perder o contato com o mundo físico e social. Deve ser a proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os valores legítimos da existência. Repetindo, interiorizar-se cada vez mais, sem perder o contato com o mundo físico e social,
deve ser a nossa proposta equilibrada e de todo aquele que deseja realizar-se pessoalmente no encontro com os valores legítimos da existência, que é mais ou menos assim: a verdade é mãe da liberdade. Então pense na verdade. Sinta o que está pensando. Fale o que está sentindo e viva o que está falando. E com certeza será ou serão as criaturas mais felizes, mais pacíficas, mais serenas e mais saudáveis do planeta Terra. Abraços de luz e paz. Então, Sebastião, vamos começar pelos internautas, que eles fizeram uma pergunta aqui. A Pamela Lyon, né, disse o seguinte: como posso fortalecer a minha vontade para que esteja diretamente conectada à da consciência? Essa é simples, conforme Joana de Anjos também nos ensina. Então, transformando esses estados de consciência interiores, que são contrários à harmonia e ao equilíbrio, nós vamos fortalecendo a própria vontade. É justo imaginar que se a vontade hoje é a gerente da mente, um dia ela foi a própria mente. Isso é Joana de Anjos também. A mente desperta. Quando a mente desperta, torna-se o eu superior. Num dado momento, você viu, na sua imensa complexidade, a individualidade, que é o espírito, expressa-se por intermédio do eu superior, que é a vontade, o Cristo interno, a gerente da mente. E se um dia foi a gerente, se foi a própria mente que acordou, antes de ser a mente foi o perispírito, porque tudo cresce e evolui. Então, tudo que você fizer para a transmutação do próprio corpo biológico, conforme o item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde narra que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Então, tudo que você faz como disciplina, com bons tratos, com o cuidado do seu próprio corpo, você está enriquecendo e fortalecendo o seu perispírito. Tudo que você faz para a educação das suas emoções, dos seus estados psíquicos, você fortalece a própria mente. Tudo que você faz como disciplina da própria mente, realizando tudo isso que eu acabei de dizer, você fortalece a sua vontade a cada passo de sua vida. Muito bem. E aqui temos uma outra pergunta aqui da Lúcia Rodrigues. A lei de Deus está na nossa consciência? Fala um pouco sobre isso. Ah, isso aí Isso está dando pano para manga, Frank, essa temática. Porque o Livro dos Espíritos é a codificação, está em código. E Joana de Ângeles narra que a cada passo nós vamos gravando a lei e construindo a nossa consciência. Emmanuel é muito claro ao dizer na obra Roteiro, no capítulo 5, que o cérebro espiritual é que cria a superconsciência. Então, tudo que acontece no nosso mundo mental, eu estou criando virtudes para a confecção da minha consciência. E é justo você imaginar que a lei que está em minha consciência como espírito é o que eu vivi. Então, quando você imagina, eu vou fazer um projeto qualquer, eu crio, se for uma instituição, um regimento, antes do projeto em si. Então, quando eu quero vivenciar alguma coisa como alma, eu vou ao encontro da minha essência, apresento o meu projeto e trago as diretrizes para vivenciá-lo. Então, a lei de Deus não está em sua completude, como pensam, em nossa consciência, mas sim o que nós já vivenciamos. Temos os anseios de compreendê-la e vivenciá-la em mais alto grau. Mas se partirmos do princípio da obra de Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho, onde ele fala que Deus está inteiro, assim como Cristo, na intimidade de cada um. E cabe a nós desabrochar esses potenciais. Então, em estado latente, ela pode estar, mas em estado lúcido, somente aquilo que vivenciamos e aprimoramos até então.
E a gente tem que lembrar, né, que os espíritos da codificação falou para Allan Kardec escolher muito bem as palavras, né, e ter um entendimento completo das palavras. Por quê? Porque você pode perguntar uma coisa e obter uma outra resposta daquilo que você não perguntou. E é justamente está relacionado a isso. E eles falam que isso é natural por conta do nível primitivo de nossa linguagem, né? Inclusive, a gente observa claramente, nós que estudamos a ciência, por exemplo, a ciência quântica, né, física quântica, percebemos os conceitos presentes em várias questões lá do Livro dos Espíritos, mas não propriamente as palavras, porque as palavras na época não existiam, né? Então, por isso que a gente também tem que prestar muita atenção na pergunta que Kardec fez, né? Qual que era a intenção? E lembrando, Exato. e lembrando sobre essa questão, quando eles responderam, que ele pergunta onde está escrito a lei de Deus, né? E eles falam na consciência, e eles podem, você pode observar que a pergunta é genérica, né? Então, eles responderam de uma maneira genérica. Com certeza, há uma consciência que está com as leis, né? Em sua mente. E se partir, então, da física quântica, já que você deu a deixa, para nós que estudamos a física quântica, tudo é consciência. Então, a lei de Deus está na consciência cósmica. Agora, em nossa consciência germinal, no que nós estamos construindo, a lei que nós suportamos. Tanto que Miramês, ele narra com tranquilidade que Deus não tem segredo para com seus filhos. Agora, ele pede preparo para suportarmos as revelações. O Espírito Hamed fala: se a lei de Deus estivesse em nossa consciência de encarnados, por que não vivenciamos? Não teríamos dificuldade em vivenciá-la se ela está aqui. Porque um átomo, quando vai unir-se com outros elementos para que ele exista como átomo, tem uma lei. Primeiro, a lei que vai unir os elementos que nós chamamos de força nuclear forte. Ele tem que obedecer essa lei se ele quiser juntar-se com os outros para tornar-se o átomo. E, de repente, está ali o núcleo com o nêutron. E eles se acomodam. Fala, está muito bom aqui, não queremos nada mais do que isso. Só que aí tem a lei de repulsão, que é a força nuclear fraca, que é 100 trilhões de vezes mais potente do que a forte, segundo o Dr. Jorge Andréa. Então, ou evolui, ou evolui. Vai transmutar-se em próton, vai gestar os elétrons e vai criar os fótons que formam a consciência do próprio átomo. E o átomo só sabe a lei que ele conhece. Ele não tem a lei cósmica, embora ele é um universo, um cosmos em miniatura, mas ele não tem essa ciência ainda. E creio que nenhum de nós vamos ter a totalidade da lei cósmica. Porque o Chico Xavier, com todo o seu potencial, ele não suportou revelações que Emmanuel foi mostrando para ele: o Cristo que governa o planeta Terra, o que governa o sistema solar, a constelação menor, a constelação maior, a galáxia. Quando chegou na nebulosa, a cabeça dele não aguentou. Ele pediu para voltar para trás. Imagina eles dando sequência até chegar ao imensurável. Não, inclusive, a gente tem, principalmente já na década de 80, 70 e 80, o Chico falando sobre algumas revelações que se tornariam livros que só poderiam ser publicados mais à frente, devido a essa condição humana, né, da limitação de entendimento, né, como o próprio Espiritismo nos diz, né, que a revelação vem na época das luzes, né, da época de Allan Kardec, porque já era momento de chegarem, né, mas que não, o Cristo não trouxe porque não faria sentido para as pessoas daquela época, né. Quando André Luiz começou a trazer as informações, os donos da verdade quase que mataram o Chico. Como pode? Está obsediado, etc. Então, só com algumas coisinhas foram colocadas no começo. Não era uma evolução em dois mundos, o mecanismo da mediunidade ainda. E Era Chico, nosso certa lar. vez, dissera: no nosso lar ele recebeu mais de 100 cartas caluniosas, porque aquilo era loucura.
E aí Emmanuel, André Luiz levaram ele lá. Falou, está aqui, você está diante da Veja, colônia. Não existe ou não existe? Você vai acreditar nos outros ou acreditar em nós? E Chico falava, eu tenho muita coisa a dizer, e os espíritos também, mas não temos com quem falar. e nessa época, Chico falou justamente dessas cartas na sua quase totalidade de espíritas, que fez essas críticas. Eu fiz aqui, elaborei duas perguntinhas, na intenção de também de trazer alguns outros conceitos para entrelaçar aí, tomara que não fique muito difícil no final das contas. Primeiro, você falou, né, dessa vontade e que a gente pode, né, desde que a gente não coloca, como a mentora falou, como impossível, né, mentalizemos outra questão. Mas aí, como interage os atavismos, conceito também trazido por Joana de Ângeles, nesse contexto que você colocou? Porque os atavismos estão presentes, né? Isso. Então, a autora coloca com clareza que quando você apresenta um novo propósito, esses atavismos vêm à tona e todos os seus elementos constitutivos. Agora, cabe a você acolhê-los e mergulhar na sua estrutura íntima com as informações que você deseja transformá-los. A Matiz também esclarece que esses seres inferiores, esses atavismos, esses hábitos e costumes nos trouxeram até aqui. Então, eles são nobres. Então, não existem fracassos na realidade e nem vícios, como nós falamos. É o que eu tenho, é o que sou. Agora, estar pronto, porque todas as vezes que eu apresento um novo propósito, eles vão vir à tona, principalmente o nosso inconsciente. E partindo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ninguém resiste o contato do verdadeiro amor, lembra de Jesus, o acolhimento. Fala, não precisa se enfurecerem, eu não estou trazendo nada para expulsá-los do contexto, até porque não tem como expulsar o mais remoto pensamento, segundo a autora. Mas eu posso trazer um pensamento novo e envolver o atavismo, as situações antigas, e mostrar a situação, o que eles vão ganhar aceitando o convite. Por isso que ela fala que o diálogo deve ser terno e amoroso. Então, imagina o terno de ternura e o amoroso do amor em plenitude, convidando a mudar o curso. Se os atavismos sugerem a autoflagelação, por exemplo, mostrar a outra face. O desespero, a esperança. A tristeza, a alegria. Então, quando você mergulha com o universo da alegria nas entranhas da tristeza, ninguém resiste. Tudo que esses seres querem é promoção, mas algo consciente. Foi por isso que Kardec foi muito claro que a fé precisa de uma base. A base é a compreensão perfeita daquilo em que eu acredito. E Joana, crer é essencial. Então, querer é necessário, eu querer fazer alguma coisa. Agora, crer, entender o porquê faço, é essencial. Então, se eu sei que um pensamento novo vai desarquivar conflitos, traumas e situações, eu tenho duas escolhas. Ou eu permaneço na normose, ou no mesmismo perturbador, que ela fala na obra Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ou estou disposto a treinar o pastor para soltar depois as ovelhas na visão de Ramatiz. Ou o domador para soltar os leões. Mas não é para matar os leões, é para domá-los e mudar a direção. Kardec nos dá um consolo muito grande na questão 628 do Livro dos Espíritos. Há em tudo germes de grandes verdades. Então, o que era assim no passado, fala agora, vamos lembrar de Moisés e Jesus. Moisés, o olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. E Jesus falou, eu, porém, vos digo, porque assim vos diziam os antigos, ore pelos que vos perseguem e calunia. Inicialmente, você não entende, mas quando você estuda a Amélia Rodrigues,
A oração é uma couraça de luz que te defende por dentro e te imuniza por fora. Quem não vai querer orar pelos que nos perseguem e caluniam? Porque nós seremos os primeiros a ser protegidos. Ame quem te odeia. O amor, para chegar no outro, passa por nós, vai nos inundar na energia para ir na direção do outro. E só de não desejar a morte de quem me odeia, já estou amando, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. Faça o bem a quem lhe deseja o mal. Então, vai na sua medida, enfrentando esses atavismos, esses hábitos e costumes arraigados, mas apresentando algo lógico, que consola, que conforta, que acolhe e esclarece e, acima de tudo, promove o ser e não dilacera o ser. Terminando na visão de Emmanuel, nós não estamos aqui para combater o hipócrita, mas sim a hipocrisia. É que nos leva aí exatamente à questão do crime e do criminoso, né? Que a gente tem que Exato. combater é o crime, não o criminoso, né? Que o crime, ele é passageiro, o criminoso não, né? E você falando de Kardec, acabou tocando na segunda pergunta, olha só. Tudo indica que, a partir de sua exposição, os conceitos cunhados por Kardec, né, parece ter íntima relação com o exposto, que é a vontade de querer, que ele menciona duas vezes no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. O que você acha disso? Que ele fala, que ele percebe assim, que ele sentiu que querer não representava muito bem aquilo que ele havia tocado na conceituação. Então ele tentou cunhar, né, e inclusive ele comenta, se não me engano, em Obras Póstumas, ele comenta que ali foi o máximo que ele chegou. Aí ele chamou de vontade de querer. Então, vamos lá. Quando você começa a estudar Kardec e pensar e trazer para dentro de si, ou você pensa que está enlouquecendo, ou que tudo tem um sentido. Porque na questão do Livro dos Espíritos, quando ele fala, o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E depois você vai aprofundando. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Evangelho segundo o Espiritismo e a questão do Livro dos Espíritos, 909. Então, a vontade de querer. Nós sabemos que o querer, na visão de Joana de Ângeles, é nobre, mas o crer, que é essa vontade de executá-lo, é essencial. Então, querer, eu costumo dizer que é o esboço do projeto inicial. Está aqui bem próximo do desejo. Mas, mesmo sendo o desejo, ele é uma entidade tomando a forma correspondente. Então, o querer é um ser em construção, que quando ele vai se aprimorando com essa clareza de ideias, ele vai tornando-se parte integrante da própria vontade. Então, quanto mais informações temos a respeito desse querer tornar-se alguém melhor, por exemplo, e eu preciso de um ponto de partida. Nós estávamos estudando outro dia no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo. Então, antes de fazer qualquer coisa, eleve o pensamento, apresente a sua proposta ao Deus. Onde está Deus? O mais fácil no meu interior. Veja se ele aprova, se esse querer, porque tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. Tem coisas que eu quero, eu posso e devo, mas não acrescenta nada no meu universo. Então, saber querer, o que esse querer acrescenta no meu próprio universo e no fortalecimento da minha própria vontade. Porque a vontade disciplinada, segundo Joana de Ângeles, tem um potencial imensurável, se é a gerente da própria mente. Porque quando você quer, de fato, essa vontade se transforma em pensamentos, em ideias,
em palavras e em ações, segundo Miramês. Mas esse querer tem que ter uma contextura e uma compreensão daquilo que se quer. Por isso, não basta dizer dos lábios, eu quero, mas e as consequências? Você está disposto a pagar o preço? Por isso, o saber querer, a vontade de querer e sabendo que vai ter as consequências e os benefícios também. Por isso que Chico Xavier informa-nos, dentro desse querer, dessa vontade, da disciplina de ambos. A disciplina não é uma cela trancada, é a chave que te permite abrir a porta, sair e voltar. Então, saber querer. E quando você pensa, você cria um ser. E nós sabemos que o querer já é algo muito maior do que um pensamento puro e simples. Então, se a oração é filha da fé, é um ser. Se o Espírito Caritas afirma por 3 vezes na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, eu sou a caridade, a virtude é um ser. Porque se a virtude nasce dos instintos, os instintos não são pequenas almas que destacam do nosso subconsciente, segundo Pietro Baldi em A Grande Síntese, para nos ajudar a governar os órgãos? E segundo Kardec no capítulo 3 da obra A Gênese, eles não pertencem nem ao espírito nem ao corpo. São elementos da natureza. Está a nosso serviço. Se eu transformar os instintos em sensações, eles vão seguindo comigo. Sensações em emoções, na visão de Joana de Ângeles, segue mais um tanto. Emoções em sentimentos, estão indo. Sentimentos em pensamentos, na visão de André Luiz, já está indo mais além. Pensamentos em inteligência intelectiva, depois emotiva, e quando chega no ápice da inteligência espiritual, é um ser com a soma de todo esse aglomerado de experiências que nós chamamos de virtudes, com as quais eu posso conversar, senão Joana de Ângeles não pediria para a gente ir lá nesse oceano das virtudes e buscar as pérolas da harmonia e da plenitude, que são seres que nós vamos encarnar em nossa própria realidade. Não falamos que Jesus é a encarnação do amor, ou o evangelho vivo? De onde ele veio? Jesus veio do Cristo, conforme vários autores. É uma expressão do Cristo, que é o governador supremo do planeta Terra. Não é ele em si o governador supremo, assim como nós, a alma, expressão da nossa consciência. Não somos o espírito em si, mas a serviço do aqui estamos. Então é necessário querer, mas acima de tudo, disciplinar a vontade para conduzir com sabedoria esse querer. E você acabou parafraseando, né, Paulo de Tarso novamente, né, que ele, as suas colocações assim são riquíssimas, né, que até hoje sai relações, né, das falas de Paulo de Tarso, e é esse o caminho, né. Temos aqui um comentário, deixa eu ver, só para a gente encerrar. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Pão Nosso aí no seu texto 110, né? Pão Nosso da série Vinha de Luz, né? Também muito bem conhecido como uma orientação a trabalhadores espíritas, né? Ele fala muito sobre o trabalho nesse processo não só social, mas também moral e espiritual, né? Então, Da obra de, só desculpa eu te atropelar um pouquinho, da obra de Chico Xavier, não precisa ler os mais de 500 livros. Se ler só essa série, a série Fonte Viva, que são 4 obras, e se não puder ler as 4, ler só o Pão Nosso, você já ganhou a encarnação se vivenciar só essa frase que foi colocada aí por nosso irmão. Então, e a gente quer agradecer novamente, né, aceito do convite, né, foi fantástico. Lembrar que o Sebastião também está conosco, a gente também transmite um dos seus programas, né. Eu acho que é sexta-feira, né, Sebastião? Não sei se era sexta ou sábado. Nós temos vários, todos os dias da semana temos programas.
Na A gente sexta são palestras normalmente. Na quinta é uma live com convidados. No domingo, a live que nós estamos estudando agora a série O Espírito do Espiritismo. Na assim, segunda, a é, meditação à luz do dia. E na quarta, exemplo não nos falta. a gente começou a retransmitir junto com o auxílio aí do nosso querido amigo Luiz Luiz? Domingues, né? Uhum. Justamente essa última que você nos falou aí do Espiritismo, né? Era o Espírito do Espiritismo. Inclusive, hoje nós gravamos o domingo, agora que a Aline não vai poder estar, que é sobre os fluidos. Então, vai ser um banquete se você pegar essa live e depois de domingo às 17h30 acompanhar a aula sobre, ou a live sobre os fluidos na visão de Kardec. Certinho, então a gratidão, né? Aí a gente passa a palavra para você, acabamos já comentando dos programas, né? E, e a nossa gratidão sempre, né? E aguardamos outras oportunidades além das atividades já aí do seu canal, né? E agradecemos sempre, sempre aqui de nós da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Quiser fazer suas considerações finais e para nós a prece de encerramento. Faço com muita honra, é uma alegria mais uma vez estar aqui. Se eu não atender um grilinho falante que está cantando aqui dentro da minha cabeça, falar das nossas redes sociais. Então, nosso canal no YouTube, O Despertar da Consciência, nosso Instagram, O Despertar da Consciência BR. Aí estamos no Facebook, no X, no Telegram. Então, ajude-nos inscrevendo-se, curtindo, compartilhando, tornando-se membro, faça alguma coisa, tanto por esse canal do SEJA, quanto pelo nosso, quanto pelo Portal da Luz, a Rádio Portal da Luz, o Web Rádio Portal da Luz. E aguardo vocês no domingo, às 10 horas, estudando com a Adriana Rochas, do MEFA, Movimento Espírita Francisco de Assis, o nosso segundo livro, Despertar da Consciência de Sal da Terra, Luz do Mundo. Ela estudou por 10 anos o primeiro livro, que é O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo. O terceiro já está sendo gestado, que é O Despertar da Consciência do Abismo às Estrelas, mas houve uma pequena parada para escrever 2 livros de bolso, que é O Despertar da Consciência no Dia a Dia e O Despertar da Consciência, Mantras de Vida Plena e Bem-Estar. Então, aguardo vocês às 10 da manhã no domingo, no canal Tempo de Despertar o Ser, e em nosso canal às 17h30, com mais uma aula da obra de Kardec, com a temática O Espírito do Espiritismo. Vamos orar. Orar é abrir as portas da alma para falar com a nossa essência, sabendo que Deus e o Cristo estão dentro de nós. E quando você ativa o seu pensamento dentro da sua simplicidade, e Kardec colocou 2 possibilidades para que a oração pudesse ter um efeito maior. Não a de palavras, mas a de coração. E a oração mais perfeita é a nossa ação. Mas ele disse: apresente-se com humildade, com sinceridade, porque a oração para mim é um projeto de vida. E eu rogo a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, que nos possibilite as oportunidades de trabalho no bem que nós chamamos de graça. Então, ou bênçãos. Bênçãos significam oportunidade de trabalho no bem. Na visão de Emmanuel, não tem como louvar a Deus se não for na ação. Louvar, a primeira parte da oração. Pedir, se ele trabalha até hoje, o Cristo trabalha também, eu só posso pedir trabalho. E a criatura que serve pelo prazer de ser útil, como nós dissemos, progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos para a solução de todos os problemas. Está em Fonte Viva, capítulo 82. E agradecer, segundo Joana de Ângeles, em Psicologia da Gratidão,
Um grão de trigo, quando quer agradecer a Deus, ele se deixa matar para transformar-se em pão. Jesus, o pão da vida e a luz do mundo, seja pão para levar o alívio às dores alheias, e seja luz com os exemplos que ilumina e estimula as consciências a libertarem-se por sua vez. Respirem fundo, se asserene, deixe apenas a tela mental com o ser ideal que deseja tornar-se. A criatura mais serena, mais pacífica, mais saudável e mais feliz. E imagine esta energia da oração que embarca no oceano dos fluidos. O que nós chamamos de fluido, o cósmico, o éter cósmico, são veículos que vão levar o nosso pensamento e no trajeto ele interfere nos próprios fluidos e leva a encomenda na direção que estamos orando. Tanto pelos guias da humanidade, no nosso caso, Ismael, que conduz o nosso país, e todos os demais guias da humanidade, o Senhor Supremo de nosso planeta e o Senhor da vida e os seus emissários em todas as frequências. A nossa gratidão infinita pela oportunidade do existir e ser parte integrante ou expressões de sua consciência. Faremos o máximo do mínimo que estiver em nosso alcance, na certeza que multiplicará as possibilidades em cada oportunidade quando nós nos dispomos a fazer o que está ao nosso alcance, sem aguardar retribuição, apenas a consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Deus nos abençoe a todos, fiquem na paz do Cristo e até já. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.